Boa noite, pessoal. Vamos dar a continuidade na meditação do livro de Primeira Reis. A gente está atualmente no capítulo 17, mas antes vamos fazer aí uma oração, ok? Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos em Tua presença, meu Pai, pedindo que o Senhor venha nos dar do alimento que vem dos céus, que o Senhor venha colocar dentro da gente todo o Teu querer e nos faça entender a Tua vontade, nos faça compreender como são os Teus caminhos. Nos fortaleça, meu Pai, com aquilo que vem dos céus. E não permita, Deus, que porventura a gente venha se desviar da Tua palavra, que a gente venha cair nos nossos achismos. Precisamos estar completamente dentro da Tua vontade. Necessitamos que o Senhor venha nos dar direção em tudo. Que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos, aquilo que é difícil da gente compreender. Que o Senhor venha esclarecer, que o Senhor venha acrescentar, que o Senhor venha tirar as travas dos nossos olhos, as barreiras que possam existir no nosso entendimento. Tudo aquilo, meu Pai, que possa causar resistência dentro de nós, à Tua palavra, que isso venha a ser arrancado pelo Teu Espírito, porque nós estamos aqui nos colocando plenamente à Tua disposição. Que a gente faça aquilo que só o Senhor deseja, tudo aquilo exatamente que o Senhor deseja. E que o Senhor, Espírito Santo, venha fazer com que saiamos essa noite mais fortalecidas, mais sábias e mais dispostas para cumprir todo o teu querer. Estamos aqui completamente, de coração aberto, desarmadas, para receber a tua orientação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, eu fiquei devendo para vocês a finalização do capítulo 16, aquele último versículo que pareceu para a gente não fazer muita conexão com o texto que estávamos lendo, com todo o texto de, de 1 Reis 16. Então, vamos lá, só para voltar. 1 Reis 16, a gente percebe que surge o, o momento, o mandato de Acabe. E o texto começa falando que ele foi um rei pior do que todos os outros reis que Israel teve, pelo menos até aqui. E por que que ele foi o pior? Porque além dele ter continuado os pecados de Jeroboão, ele acrescenta ainda mais pecados a Israel. Por quê? Se Jeroboão tinha levantado apenas 2 bezerros de ouro dentro de seu território para idolatrar e para fazer com que Israel pecasse, porque eles acreditavam que o bezerro de ouro era uma forma, era um intermédio para se chegar a Deus, o Deus verdadeiro. Acabe já acrescenta outros deuses dentro de Israel. Então, por mais que Jeroboão errasse, colocando um artefato no lugar de Jesus para alcançar Deus, tudo bem que naquele momento não existia Jesus, o acesso a Deus era através dos sacerdotes que levavam as orações, os sacrifícios e as intenções do povo para Deus. A gente vai ver que Israel não vai ter essa prática. Não vão haver os sacerdotes, os levitas, que vai haver um povo estranho sendo levantado por Jeroboão com uma autoridade espiritual falsa, usando o bezerro de ouro para falar com Deus. Vem Acabe e admite outros deuses, Baal, Aserá. E dentro do seu território, ele levanta
uma igreja, um templo, vamos dizer assim, para Baal. E ele vai começar a permitir que haja a existência de uma adoração a outros deuses dentro de Israel. Não era o que acontecia ainda. O meio de se adorar a Deus estava equivocado. Quem estava praticando adoração a outros deuses era Judá, mas não Israel. Só que agora com Acabe, sim. Israel acaba fazendo a mesma coisa que Judá já estava praticando desde o tempo de Roboão, desde o tempo de Salomão. E aí a gente vai chegar no último verso com o seguinte, 1 Reis 16, verso 34. Em seus dias, Hiel, o Betelita, reconstruiu Jericó. Pelo preço de Abirão, seu primogênito, lançou-lhe os fundamentos. Pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-lhe as suas portas, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Josué, filho de Nun. E aí, para a gente entender o que aconteceu aqui, é necessário a gente voltar em Josué. Aí você abre a sua Bíblia, em Josué, no capítulo 6. Josué, capítulo 6. O início do capítulo, para quem já abriu, a gente vai ver lá o título, A Destruição de Jericó. E aqui a gente vai ver toda aquela história do povo cercando as muralhas de Jericó. Quando completa a 13ª volta, as muralhas de Jericó caem por terra pelo poder de Deus. E aí no verso 26 a gente vai ter o seguinte, o próprio Josué profetizando acerca de Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda de seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Assim o Senhor era com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Essa palavra ficou entranhada em Israel. Israel aqui ainda era o grupo das 12 tribos. Então, todo mundo ficou sabendo que não havia mais chances, não era para ter nenhuma condição de Jericó ser reedificada. Por quê? Porque aquela terra se mostrou resistente ao agir de Deus, ao trabalhar de Deus, ao querer de Deus. De forma que Josué profetiza contra Jericó. E o que a gente volta aí agora para 1 Reis 16, e o que a gente vai ver aqui é que Acabe, sob a liderança de Acabe, sob o governo de Acabe, Jericó está sendo reedificada. E aqui o texto não é muito claro, pessoal. Pelo menos os estudiosos não têm uma opinião comum do que realmente aconteceu nessa situação. O que Josué falou é que pelo menos 2 filhos daquele que edificasse Jericó seriam mortos. Não se sabe bem se pelo poder de Deus ou se as pessoas ofereceriam os seus filhos como sacrifício. E aí a gente vai ter essas 2 correntes principais. A primeira, que é a mais aceita, que de fato
quando Hiel vai reedificar Jericó, contrariando a palavra do profeta lá atrás, contrariando o próprio Deus, ele oferece em sacrifício para a edificação dos pilares, dos primeiros pilares de Jericó. Ele vai oferecer seu filho para Baal, para os deuses estranhos, como que pedindo proteção para essa jornada que ele estava iniciando. Isso aos nossos olhos parece extremamente frio, parece extremamente irracional. Mas para os cananeus, isso já era uma prática comum. A gente já sabe que eles sacrificavam seus filhos a outros deuses. Então, esse El vem, aparece aqui, como sendo inclusive de Betel, né? Betelita, e ele vai e sacrifica o seu filho, pelo menos é uma das correntes, sacrifica seu filho para os fundamentos de Jericó. E quando ele está para concluir a obra, colocando as portas, ele vai lá e sacrifica um outro filho. E o nome dos filhos são citados, onde a gente vai ter aqui Abirão, sendo o seu primogênito pelos fundamentos, e Segube, que vai ser o seu filho mais novo, como uma oferta a outros deuses, por gratidão. Olha, consegui concluir a obra. Uma outra corrente acredita o seguinte, que desde que ele começou aquela obra, o seu primeiro filho foi morto pelo poder de Deus. E até que a obra se completasse, seus demais filhos, que não diz quantos filhos ele tinha, seus demais filhos poderiam ter sido mortos pelo poder de Deus, até que chegasse o seu último filho, onde ele seria morto pelo poder de Deus, para que se cumprisse aquela palavra do profeta lá atrás. Então, no momento que Jericó está sendo reedificada, está sendo algo a mais que Acabe está acrescentando a Israel como pecado, contrariando a vontade de Deus. Existe uma outra corrente, já não é muito aceita, onde se diz que esse Abirão e Segube não seriam de fato mortos, sacrificados, mas que seria uma forma ilustrativa de se dizer que ao longo da jornada da edificação de Jericó, houveram muitos problemas, muitos contratempos, e um atraso tão grande que começou com o nascimento do primogênito e terminou com o nascimento do último filho de El. Não é a corrente mais aceita, e pelo texto, o que parece é que, de fato, houve sim a morte desses dois, pelo menos desses dois filhos de El. Só a gente não tem muita certeza se foi pelo dedo de Deus ou se foi como sacrifício a outros deuses, que era uma prática comum para eles naquele tempo, ok? Então fica aí, fechando o capítulo 16, que Acabe está acrescentando mais peso de juízo sobre Israel. Capítulo 17, pessoal, vai entrar aquela figura que a gente tem como um dos maiores profetas, um dos mais ousados, mais audaciosos que Deus já teve aqui na terra, que é o Elias. E vamos começar assim. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Então, quem assistiu a novela Jezabel vai ver o desenrolar
muito bem detalhado, com riqueza de detalhes, como aconteceu a queda, a derrocada de Acabe. Ele, sendo um filho de Israel, ele acaba acrescentando a Israel idolatria, coisa que era sabido, não era para haver no meio de Israel. A novela ela é riquíssima e vale a pena, quem nunca assistiu, procura aí Jezabel e assiste, porque relata muito bem esse período do reinado de Israel. O texto já não vai trazer essa riqueza de detalhes, mas de cara já traz um homem cuja origem não é dita pela palavra de Deus, não se sabe quando ele nasceu, não se sabe maiores detalhes, e nem se sabe direito onde ficava essa terra de Tisbe. Há uma crença comum, mas não uma certeza, de que essa terra ficava próximo lá do Rio Jordão. Interessante é que, de alguma forma, a gente vai ver que Elias está sendo colocado entre os moradores de Gileade. E vale a pena que a gente relembrar o que foi Gileade. Eu vou pegar um mapazinho aqui para a gente ilustrar melhor. Me fala aí se vocês estão enxergando direitinho. Está todo mundo vendo, ok? Faz aí um sinalzinho com a mão. Todo mundo vendo? Ok, pronto. Então, a gente vai ter aqui, pessoal, as 12 tribos de Israel sendo distribuídas no território cananeu, na terra prometida, tá? E a gente vai perceber aqui essa partezinha aqui em particular, onde a gente vê Manassés, onde a gente vê Gade e onde a gente vê Rúben. Diminui aqui para ter uma noção maior, mais ampla. Então, a gente vai perceber que toda essa terra aqui, pessoal, é chamada de terra de Gileade. Né? Inclusive, a gente vai ter aqui, ó, em Manassés, Ramote Galaade, tem uma referência a Gileade. Tá? Então, a gente vai perceber aqui essa sendo essa terra de Gileade. E quem a gente vai ver dentro dessa terra são o povo de Israel. Em maior número de povo, em maior grandeza territorial, Manassés. Manassés, que a gente sabe, foi um dos filhos de José. Então, Manassés ele vai ocupar uma área bem grande, bem extensa. De um lado do Jordão, a gente está vendo aqui o rio Jordão dividindo esse território. Do lado leste, a gente vai ter a terra de Gileade. Do lado oeste, aí a gente vai ter a terra que margeia. Qual é o nome desse mar, pessoal? Agora fugiu. Mar Mediterrâneo. Glória a Deus pela figurinha. Então, a gente vai ver ainda aqui o território de Gade. A gente sabe que Gade foi uma tribo muito ferrenha, entendeu? Uma tribo realmente de guerra. E a gente vai ver aqui Rúben. Acredita-se que Elias fazia parte da tribo de Gade, certo? Então, vou mostrar aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Tá dando para visualizar aí, pessoal? Mudou o mapa? Não deu para visualizar? Eu não sei o que acontece aqui. A coisa não vai fácil. Bom, mas aí agora dá para vocês verem. Então, a gente vai ver aqui, tá? Toda essa região que a gente falou, que tem essas 3 tribos de Israel, Manassés, Gade e ao sul, a gente vai ter a tribo de Rúben, a gente vai ver aqui, margeando essa terra, o Rio Jordão, e a gente vai perceber aqui, pessoal, por essa estrutura, uma terra, uma região bem montanhosa, e não só montanhosa. Vocês vão ver aqui pelo verdinho que tem aqui nesse mapa,
que era uma região também farta de irrigação, farta de vegetação, tá? Numa visão mais detalhada, né? Esse corte transversal aqui do relevo, a gente vai perceber que aqui está o Rio Jordão, e existe essa cadeia de montanhas, não só desse lado, mas do outro lado também, aqui a figura não contemplou, mas a gente vai ter também uma cadeia de montanhas para cá, e essa é a região de Gileade. Depois vai descendo, né? E chega ao mar Mediterrâneo, mas a gente vai perceber que ao redor do Jordão é uma região montanhosa. Por que vale a pena a gente chamar a atenção dessas características? Que a gente vai perceber que Elias é um homem das montanhas, é um homem dos montes. Para ele é super normal estar sobre os montes. Como profeta, a gente vai perceber que isso é muito importante. Os montes, eles nos aproximam de Deus. Os montes onde houveram as maiores revelações para os profetas. E a gente vai ver que Elias vai ser esse cara que vai estar sempre andando de monte em monte. Quando a gente vai ter o desafio do Monte Carmelo, é no monte. Para ele isso era muito normal. Por que para ele era muito normal? Pelo grau de espiritualidade que era desenvolvido em Elias. Acho bem legal a gente falar a respeito disso. Então, primeiro, essas 3 tribos que estão dispersas aqui nessa região são tribos de guerras, são tribos de homens valentes. Manassés, Gad e Ruben são tribos de homens valentes, homens que estavam lá para guerrear em favor de Israel. A gente viu isso lá em Gênesis, né, na distribuição do território. Lá em Gênesis a gente já vê que essas 3 tribos estão responsáveis para cuidar da proteção de todo Israel. Quando Israel estivesse em guerra, benjamitas estão em guerra, todas essas 3 tribos tinham que descer para ajudar os benjamitas. Efraim está em guerra, as 3 tribos também tinham que descer para ajudar os efraimitas. E por aí vai. Então a gente vai pegar um homem que está acostumado a estar sobre os montes, um homem que está acostumado a ter uma vida espiritual desenvolvida, um homem que ouvia a voz de Deus. E sem maiores detalhes, Deus traz esse homem de lá das montanhas, da terra de Gileade, de uma dessas 3 tribos, não se tem certeza de qual tribo ele é. Não há nada na palavra de Deus que diga ele é gadita, mas há uma compreensão de que provavelmente essa terra de Tisbe era no território de Gade e ele seria um gadita, mas isso não é, de fato, algo definido. O que de fato é definido é que esse homem tinha o poder de falar com Deus e de ouvir a Deus. Sendo enviado por Deus, ele vai para Acabe. O objetivo era decretar um juízo. Eu creio que esse juízo veio da parte do próprio Deus, mas ele fala em nome de si mesmo. E a gente vai perceber isso no texto, vamos voltar. 17, verso 1. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, olha aqui o detalhe, perante cuja face estou. Era um homem que, de fato, tinha comunhão com Deus. Por isso, Deus está usando ele. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Por que segundo a palavra dele? Porque ele estava imbuído dessa autoridade. Mas não é que o poder emanasse de Elias. Não é que fosse o querer de Elias maltratar Israel. Não. Era, de fato, o querer de Deus derramar juízo sobre Israel. Para quê? Para destruir Israel? Não, pessoal. Aquela história de se não vem pelo amor, vem pela dor, era realmente para causar uma dor em Israel e Israel perceber, não só Acabe, mas todo Israel. Porque a coisa não veio só sobre Acabe, só sobre o palácio, veio sobre toda a nação de Israel, todas as 10 tribos. O objetivo era que Israel tivesse a consciência de que Deus está no controle de tudo. Quando Elias vai lá e faz um tipo de profecia desse nível, ele está falando em nome do Senhor.
perante cuja face ele está. O próprio Deus decreta isso. E o objetivo era muito claro, um alerta. Não era a destruição de Israel, era um alerta, presta atenção, não é Baal que está sobre a nação de vocês, cuidando da nação de vocês, ele não está acima de vocês, quem está acima de tudo sou eu, o Deus vivo, El Elyon. Eu que estou aqui e tenho controle de tudo. Então Israel vai ver a palavra de Elias se cumprir e o objetivo era trazer Israel novamente com seus olhos voltados para Deus. Vamos em frente. Depois veio a palavra do Senhor a Elias. Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Então, o que vai acontecer? Deus vai mandar ele novamente lá para as terras de Gileade. Quem está a leste do Jordão? Gileade. As 3 tribos, Manassés, uma parte, né, de Manassés, que a gente já viu que Manassés se distribuiu em 2 grandes porções, Manassés, Gade e Ruben. Então, Deus manda ele voltar para a sua terra e para ele ficar lá escondido. Eu acho interessante isso aqui, porque se Deus é o Deus Todo-Poderoso, que detém nas suas mãos todo o poder, por que ele pede para Elias se esconder? Por que ele não diz, Elias, vai em frente que eu sou contigo e eu vou te guardar? É interessante perceber que há uma prudência, um cuidado, um zelo de Deus no momento que ele fala, olha, se esconda aqui. A mesma coisa que a gente vê acontecer com Jesus. Olha, não fica aqui não, vai para o Egito. Depois você vier do Egito, vai para Nazaré. Mas foge de Herodes nesse primeiro momento. Quando Deus usa essa estratégia, não é que ele não tenha poder para guardar os seus servos, mas tem coisas que os servos vão ter que viver também na sua pele para criar suas experiências nessa terra, para manter a sua fé viva. Ainda falava isso hoje com um obreiro. Por que, por exemplo, que a nossa denominação, ela vive de propósitos em propósitos praticamente todos os dias e toda semana? Para que a nossa fé se mantenha viva. Por que simplesmente a gente não fazer um propósito ao ano? Por que não simplesmente deixar as pessoas livres e elas fazerem seus próprios propósitos? A gente percebe um cuidado do Espírito Santo em fazer com que nós venhamos ter a nossa fé movimentada, agitada, para que a gente possa ter experiências com Deus. E a gente vai ver aqui Elias passando por experiências gloriosas com Deus. Então, vá lá, fuja. Por quê? Porque ele ia ser perseguido. Ele vai lá e decreta juízo. O capeta ia ficar quieto? Não. O capeta já estava usando Acabe para trazer a idolatria para dentro de Israel. Decretar a morte de um profeta era só mais um passo. No passado, os profetas de Deus, os servos de Deus, foram expulsos de Israel. Agora, matar seria coisa de só menos. Então, o que vai acontecer? O próprio Deus tira Elias de lá, porque ele ainda vai contar com Elias para muitas outras coisas, segura Elias lá, em sua própria terra de Gileade, ao redor dos montes, porque por mais que o Jordão esteja num vale, está cercado de montes, lugar onde Elias vai continuar tendo essa comunhão com Deus, essa experiência. Não fala necessariamente que ele está indo para a sua casa conviver com sua família. A gente vai ver aqui um Elias solitário, vivendo e desenvolvendo a sua fé apenas com o agir do Espírito Santo. O Antigo Testamento não vai apresentar a palavra Espírito Santo, mas nós sabemos
que o que ele está tendo aqui é uma comunhão com Deus através do Espírito Santo. E Deus está fazendo com que ele venha exercitar a sua fé. E ele fica lá guardado por Deus. Então Deus vai dar essa orientação, ó, se esconda. Esse é um momento de precaução. E a gente vai ver o seguinte: beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. E assim foi Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Então não faltou a esse homem nada. Ele estava lá num lugar onde ele nem precisava se preocupar em caçar para se alimentar. O próprio Deus tinha provido dele alimento, para ele alimento. Lembro de algum tempo atrás, Maiana até está comentando aqui, que os corvos, eles são criaturas extremamente egoístas, e eles vivem para si, mas que Deus deu ordem a esses animais para viverem em prol de Elias. Deus cobriu de cuidado Elias com o improvável. O levou para estar sozinho. É difícil você conseguir sobreviver sozinho. Você se imagina hoje, na nossa sociedade atual, onde a gente tem inúmeras facilidades, onde a gente pode ir no mercado e comprar nosso alimento, entendeu? Onde a gente tem transporte, onde a gente tem tudo. Você imagina viver sozinho? Você não consegue ter essa vida de solidão. Bate um buraco dentro da pessoa, bate um vazio. Para ele estar lá vivendo em solidão, tinha que ter alguém que estava consolando, confortando, cuidando. Então, por isso eu acredito que o Espírito Santo estava aqui com esse rapaz o tempo todo. Nós, hoje, como cristãos, nós temos também uma vida solitária, porque a caminhada com Cristo é solitária. Estivemos hoje numa reunião abençoada na igreja, em torno de 400 pessoas, 300 a 400 pessoas lá junto com a gente. Mas cada uma tem suas experiências pessoais com Cristo. Necessariamente o que eu vivi não foi o que vocês viveram essa manhã. Ao longo do dia, nós tivemos nossas atividades evangelísticas e cada um teve suas experiências. Cada um tem sua caminhada com Deus, e essa caminhada é, sim, intimista, solitária. E isso não é ruim. Isso é para que possamos estar completamente na dependência de Deus. Se a gente tem as facilidades da fé, a gente já sabe que a gente entra na zona de conforto, e a zona de conforto é a derrota para qualquer cristão, para qualquer seguidor de Cristo. Pois bem, Deus não manda Elias para a zona de conforto. Vai, fique com sua família, coma, beba, regala-te por lá. Não, você fique numa região onde eu vou mandar os corvos te alimentarem. Você vai continuar dependendo de mim. Você não vai nem precisar caçar. Você vai beber água daí do ribeiro e eu vou lhe trazer todos os dias, 2 vezes ao dia, pão e carne. E aí você faz seu churrasquinho, manda ver no seu hambúrguer e seja feliz, né? O que Deus precisava fazer, estava fazendo, cuidando de Elias. Deus nunca deixa os seus desamparados. Passados alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, por causa da própria palavra de Elias, Elias também vai começar a sofrer as consequências daquela profecia que ele enunciou. Ele vai começar a sofrer as consequências. Sabe o que é legal? Que mais uma vez Deus vai cuidar e vai trazer resposta. Mais uma vez Deus vai proteger, guardar, alimentar e tudo mais que Elias precisa. Esse é o tipo de palavra, pessoal, que dá para a gente um renovo, traz para a gente uma força, um vigor, uma confiança de que a gente jamais está sozinho e desamparado. Teve aula hoje dos novos evangelistas.
E aí um evangelista perguntou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, até falei com ele, olha, esse seu questionamento foi algo que eu jamais ouvi uma pessoa me perguntar. E eu já tenho lá um pouquinho mais de 20 anos de igreja, um pouquinho mais de 20 anos de obra. Mas eu nunca ouvi alguém me perguntar o que esse rapaz me perguntou. E ele falou o seguinte, pessoal, quando a gente vai fazer os trabalhos, e em particular a gente está falando do Anjo da Madrugada, quando a gente vai fazer esses trabalhos, qual o nível de segurança que nós temos de proteção para estarmos entrando em determinados lugares, bielas, becos, e lugares de risco? E eu achei isso interessante porque mostra que a pessoa tem uma fé tímida. Mostra que a pessoa não tem fé? Não. A pessoa tem fé, senão ela não estava buscando a Deus. Mas você vê a timidez da coisa, onde ela não se sente protegida em qualquer lugar, a qualquer circunstância, em qualquer hora. E eu nunca tive alguém me fazendo esse tipo de questionamento. Sim, mas se a gente for lá, quem é que vai estar nos protegendo? Não sei se vocês já ouviram alguém falar sobre isso. Não é uma coisa corriqueira a gente ouvir. Mas aí eu comentei com ele o seguinte, mesma coisa que eu vou passar aqui para vocês, que eu acho muito válido. Se a gente está preocupado com o nosso próprio bem-estar, com a nossa própria vida, colocando a nossa sobrevivência acima da causa de Deus, então a gente não confia que Deus possa nos guardar. Quando a gente vai fazer um trabalho evangelístico, a gente não vai em nosso nome. Sem sombra de dúvidas, Elias, quando foi diante de Acabe, ele poderia ter sido morto lá mesmo. A guarda real de Acabe poderia ter matado ele lá mesmo. Nossa, você afrontou o rei. E o rei tem decretado, mata. Mas ele foi lá cheio de ousadia do espírito e fez aquilo que Deus mandou. E quando a gente está debaixo dessa guarda de Deus, não tem o que a gente temer. E ainda que percamos a nossa vida, aí é que a gente não tem o que temer mesmo. Por quê? Porque sabemos para onde vamos. E eu coloquei até a pessoa em questão e falei assim, agora, se você não sabe para onde você vai, isso realmente já é uma coisa para a gente questionar, isso me traz alguma preocupação. Vamos conversar sobre isso com mais profundidade. Porque, pessoal, não tem porquê, não faz nenhum sentido para mim a gente conhecer a Deus. Ouvir Deus falando, ide, e a gente ficar aqui pensando, mas o Senhor vai comigo? Se Ele mandou a gente ir, o mínimo que vai acontecer é Ele ir com a gente. Até porque a gente não sabe para onde a gente vai. A gente vai seguindo o ide. E o caminho, a direção, o próprio Deus vai dando. Elias foi lá, cumpriu o ide de Deus, ide, alertai Israel, e foge, se esconda em determinado lugar. Foge mesmo, foi isso aqui está escrito. Esconda-te. Então, fuja e se esconda para determinado lugar. Ele simplesmente obedeceu e Deus continuou provisionando ele de tudo. Agora chega um momento onde vai faltar água. Por quê? Porque todo Israel, e aquela região de Gileade fazia parte de Israel, todo Israel está sofrendo com a falta d'água. Nem orvalho brotava do chão, e nem a chuva caía do céu. Se havia algum recurso hídrico, poços, rios, ribeiros, como esse daqui, é um ribeiro, não é um rio grande, não é o Rio Jordão, é um braço do Rio Jordão isso aqui. Então, tudo aquilo vai começar a ser minguado, vai começar a acabar. E vai chegar o momento em que o cerco para Israel vai ficar mais apertado. O objetivo é fazer Israel morrer? Não. É fazer Israel olhar para o céu, olhar para o alto e buscar o socorro daquele que realmente pode socorrer. Então aí a gente vai passar para a provisão de Deus para Elias. Por quê? Porque Elias está sempre no monte, sempre olhando para o alto, sempre
confiando no socorro certo de Deus. Verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então vamos nessa. Por enquanto ele está dentro do território dele. Mas Sidom, pessoal, vocês lembram que Sidom já é território inimigo? Sidom já é povo inimigo. Olha que coisa interessante. Sidom estava lá na terra dos fenícios, que era o povo estranho, inclusive, que Acabe trouxe para dentro de Israel, com o casamento com Jezabel. Jezabel era fenício. Então, Deus já tinha mandado ele profetizar contra Israel, afrontar o rei. Deus mandou ele se esconder lá perto de um ribeiro, e agora Deus está mandando ele para o território inimigo. Rapaz, você tem que ter muita confiança em Deus, de que Deus está te guardando para você fazer essas loucuras. Isso para a gente, eu acredito que não seja uma coisa anormal, porque nós temos essa fé muito desenvolvida, né? A gente vem de um evangelho que é pregado muito na sua fé original, muito na sua fé raiz, onde, de fato, a gente espera em Deus nosso suprimento, a gente espera de Deus a nossa proteção, a gente confia que Deus vai nos dar toda a direção. Para a gente, isso não é uma coisa anormal. Mas por que, para aquele rapaz, isso é uma coisa anormal? Porque a fé que foi entregue para ele em um primeiro momento foi uma fé de cuidados. Foi uma fé de, olha, não vamos ali para a gente não se expor. Porque pode acabar machucado, pode acabar morto. Não vamos fazer isso para a gente não se expor. Não vamos fazer aquilo para a gente não se expor. O que você faz é limitar o poder de Deus. Você coloca a pessoa dentro de uma armadura de medo, um cerco de medo, melhor dizendo, um cerco de medo, onde a armadura do Espírito se torna inoperante. De que vale o Espírito Santo se você vive com medo? Aliás, é para questionar. Como assim você tem dentro de si o espírito de ousadia e você tem medo? A coisa não bate. Elias está aqui, indo agora para o território inimigo, porque ele não tem medo. Ele sabe o Deus que ele serve. Então, vamos lá. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Então, quando ele chega às portas da cidade de Sidom, ele encontra lá uma senhora que está colhendo lenha para fazer o fogo, onde ela ia fazer o seu último alimento. A gente já sabe aqui como é mais ou menos a história. Então, vamos lá. Essa viúva, a palavra não diz que ela era uma velha, diz que ela era uma viúva, pode ter sido uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa jovem, mas, enfim, é uma pessoa que também não tem muito recurso. É uma pessoa que não tem grandes proteções, ela não tem uma família para guardá-la. Talvez essa mulher saiba tão bem quanto Elias o que é viver a solidão, o que é viver na dependência de Deus. Porque se ela era viúva, ela não tinha aquele que trabalhava para sustentá-la. Ela não tinha aquele que ia lá, cortava a lenha e trazia para dentro de casa. A gente vê ela fazendo esse papel. E a palavra mostra que ela tem um filho. Então, ela tem uma responsabilidade. Essa mulher ela tem que se virar. E ela certamente ela está sofrendo com essa situação da sua viuvez em tempos de seca. Vamos lá. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te,
em um vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um pedaço de pão. Então, Elias aqui já reconheceu que essa era a viúva, essa era a mulher, que Deus já tinha falado que ia ter que suprir as necessidades dele. Antes mesmo dele chegar lá, a provisão já estava sendo providenciada. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. A mulher estava desesperançada. O restinho de força que ela tinha, ela estava usando para lutar, enquanto a vida, a esperança. Mas ela estava na esperança de que ela ia morrer. Mas enquanto a vida, ela não entrega os pontos. Por quê? Talvez por ela mesma, talvez ela entregasse os pontos, mas ela tinha um filho, ela tinha uma responsabilidade, ela tinha uma missão. Então, por conta desse filho, ela vai lá e faz das tripas coração, ela vai continuar a missão dela. Isso é muito bonito. A gente vê que uma mãe, ela é mais do que pau para toda obra, né? Mãe é uma coisa que tem uma proximidade com Deus muito grande. Ela está negando aqui toda a sua condição, está se negando para a sua própria condição, para estar vivendo em prol do seu filho. O próprio Deus está agindo aqui como uma mãe, criando toda a condição em prol também do seu filho. Nesse ponto, Elias. Elias já viu o milagre de ter escapado com vida de Acabe, já viu o milagre dos corvos levando alimento para ele, já viu o milagre antes dos corvos, já viu o milagre da seca estar acontecendo em Israel, viu o milagre da provisão de Deus, e ele agora vai ver o milagre dessa mulher sendo honrada por Deus, porque ela manifestou também a obediência à palavra de Deus, mesmo sendo uma estrangeira, mesmo sendo uma possível idólatra. Vamos lá? Verso 13. Elias lhe disse: não temas, faz como disseste, mas faze primeiro para mim um bolo pequeno, traze-o aqui para fora. Depois o farás para ti e para o teu filho. Tudo bem, amiga, você vai lá, vai fazer sua última refeição com seu filho, ok. Mas primeiro você vai fazer para mim. Quando ela vai e vale a pena a gente dar continuidade no texto, que fica mais rico, faz mais sentido. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Confiando nessa palavra, que ele identifica que vem de Deus, o Deus de Israel, ela vai e obedece. Pronto. Será que ela obedeceu? Porque era a última coisa que ela podia se agarrar. Será que ela fez isso porque ela já conhecia Elias? Será que ela fez isso porque já ouviu falar do Deus de Israel? O texto não deixa muito claro, mas a gente pode inferir que sim, essa mulher já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Porque ela de pronto obedece. De pronto ela obedece. Quando a gente ouve o mandado de Deus, o objetivo é esse, de pronto a gente obedecer. E não questionar. Enquanto ela não ouviu a promessa de Deus, ela questionou. Vocês perceberam? O profeta vai lá e fala: faz o bolo para mim. Aí ela diz: não, eu só tenho para mim e para o meu filho. Mas quando ela ouviu: olha, o Senhor falou isso a teu respeito, ela: opa, peraí. Então, nesse momento agora, eu já vou obedecer.
pousa sobre mim, uma promessa. E se eu obedecer de acordo com a palavra desse homem, o que vai vir sobre mim é a provisão, até que cesse esse estio. Estava sem chuvas lá também, né? O estio foi sobre toda a terra, não foi apenas sobre Israel. Por que que os outros povos, por que para os outros povos é importante ver o cumprimento da palavra do profeta? Por isso é mesmo que você já pensou, para que todos os povos vejam que a autoridade e o domínio, o controle sobre tudo está nas mãos do único Deus vivo, o único Deus. Era importante que todos ouvissem falar sobre isso. Até para essas chuvas não estarem acontecendo, essa mulher ouviu falar do profeta que profetizou que não ia ter chuva. E ele fez isso em nome do Senhor. Então, quando ele vai lá, se aproxima dela, ela vai pensar, lógico, na sua sobrevivência. Seria natural, é natural a gente pensar nisso. Por que que a gente devolve o dízimo? Não é simplesmente que a gente acha bonito. É porque o dízimo é um princípio de Deus. E que dentro desse princípio, Deus honra aqueles que o obedecem. Por que que você vai lá e para de mentir? Por que que você parou de roubar? Por que que você parou de prostituir? Por que que você parou de usar droga? Por que que você parou disso, daquilo, daquilo outro? Por que que você perdoou? Por que que você parou de guardar mágoa? Porque você descobriu que debaixo da obediência de Deus existe uma bênção. E isso é maior do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer. Quando essa mulher recebeu a palavra de que ela seria abençoada, ela não resiste, né? O verso diz assim: foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Ela já não retrocou mais, não teve nenhuma resistência. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Por quê? Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Eu acho bem interessante a gente espiritualizar o que é a bendita farinha e o que é o bendito azeite. E eu entendo que a farinha seria um conteúdo material para nossas vidas. E o azeite, o conteúdo espiritual para nossas vidas, que Deus nos dá. Conversava hoje com o filho de Dona Ana. Pensa num cabra feliz. A gente se colocou aqui, né, em propósito de oração por ele também. E a gente fez aquele vídeo no domingo passado. Todo mundo deve lembrar. E a gente pediu intercessão por ele. Eu conversei com ele pessoalmente. Ele estava arrasado, abatido. Mas aos trancos e barrancos, esse homem se arrastou, literalmente. Pense em alguém carregando o peso do mundo, se arrastando pelo chão, mas ele conseguiu chegar diante do altar naquele dia. Quando ele consegue chegar diante do altar, ele recebe um alimento espiritual tal que esse homem voltou hoje novamente, mas ele não estava mais se arrastando. Não sei se vocês viram, se vocês tiveram oportunidade de conversar com ele também, mas o cabra não era mais aquele semblante abatido, cansado, desanimado, com aquela expressão de tristeza. Rapaz, o cabra sorria para tudo que era lado. Eu conversando com ele, ele... Não sei se a senhora observou do meu lado, dona Ana, né? E dona Ana estava lá do lado. Então, esse conteúdo espiritual, o próprio Deus vai dar. Eu imagino que na vida dele esteja faltando também toda a provisão material, ou parte dela, parte daquilo que ele tem necessidade, dentro dos sentidos da nossa vida. Saúde, vida sentimental realizada, restaurada, casamento abençoado, família abençoada, provisão dentro da sua casa, alimento, vestes, habitação, enfim, tudo aquilo que é nossa necessidade mesmo. Esse homem está sendo nutrido tanto dessa farinha como desse azeite. Ele creu.
Ele sabia que existia esse Deus. Que nessa viúva aqui de Sarepta, ela sabia que existia esse Deus. Ela só não sabia que esse Deus se preocupava tanto com ela, ao ponto de ela submeter-se a ele e ele responder. O filho de Dona Ana sabia que existia esse Deus, mas ele estava afastado, ele preferia confiar na força do braço, nas suas capacidades, ele tem capacidades, ele tem dom, e ele confiou nesse dom. O que que aconteceu? Se lascou todo, se arrebentou todo. Mas, quando ele recebeu a promessa, confiou, esse homem vem agora regozijante. E daí é para melhor, vamos continuar orando por ele, vamos continuar vivendo propósitos por ele. Eu tenho certeza que em breve ele vai ser mais um contado com os evangelistas dentro da casa do Senhor. Aqueles que vão servir a Deus, vai ser um obreiro, vai ser tudo que tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então, ela foi nutrida, essa mulher aqui, se em algum momento da vida dela ela foi idólatra, eu tenho certeza que aqui essa mulher não se torna mais idólatra, ela não se mantém mais idólatra, ela se converte. Há milagres que têm de acontecer para que a pessoa seja convencida de que Deus é com ela. Há necessidade. Aconteceu isso com ela, há necessidade com todos nós. Um dos motivos por que eu vim para a igreja foi um desejo muito grande de morrer. Porque eu achava que eu não tinha mais como me levantar. Eu achava que eu não tinha mais condição de caminhar. Eu estava sozinha. Tinha amigos, tinha família, mas eu estava só. Tinha um vazio imenso dentro de mim. Vivendo sob a lei do pecado. Desejando a morte, porque para mim isso ia aplacar a minha dor. E o que Deus fez foi me apresentar um milagre. Tinha doença incurável. O médico disse que não tinha cura. Quando eu chego para esse Deus, todas essas coisas que eram palavras de morte e de derrota se tornaram em bênçãos. Até a enfermidade que eu vivi serve hoje para eu contar para as pessoas: olha, Deus pode curar, eu vivi isso na minha pele. O homem disse: não tem cura. Deus veio e me curou. Me explica isso aí. Racionaliza isso aí para mim, eu não entendo. Então, as coisas ruins que a gente vive na vida, antes da gente ter um encontro com Deus, ou até mesmo depois que a gente tem um encontro com Deus, porque momentos ruins vêm para todos. Se a gente se mantém na fé confiante em Deus, vão servir de testemunho. Tudo isso vai servir para você, no futuro, ganhar almas. E tornar a sua fé sempre avivada, uma fé experiente, uma fé madura, uma fé enraizada na rocha que é Cristo. Essa mulher teve essa experiência, a viúva de Sarepta teve essa experiência. Foi magnífico. Experiências que nós já tivemos também com Deus. Tanto da provisão material. Duvido que tenha aqui no nosso meio alguém que está passando fome. Pode ainda não estar vivendo a grandeza desse mundo. As coisas materiais desse mundo. Mas não está passando necessidade. Não está sem se alimentar, tem onde dormir, sabe? Tudo está sendo providenciado por Deus para você. E se não chegou tudo que você deveria receber, tenha um pouco mais de fé. A coisa vai acontecer. Quando essa mulher creu, ela agiu, obedeceu e ela recebeu. Verso 17. Depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele morreu. Disse ela a Elias: que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Nesse momento, a gente fica sempre colocando isso, né? Conhecemos a Deus, recebemos o melhor de Deus, estamos vendo a provisão de Deus, e aí acontece uma coisa ruim. Aí a gente bota a culpa na conta de Deus também, né? Pô, Deus fez isso acontecer comigo por causa do meu pecado, foi isso? E não, não foi isso que aconteceu. Não foi necessariamente o que aconteceu.
Se era para Deus cobrar pecado, ele tinha falado isso antes. Deus não estava cobrando o pecado. Foi uma situação que aconteceu. E para que a fé dela fosse fortalecida. Sabe aquelas investidas do diabo para te paralisar, para te desanimar ou para fazer você retroceder? Essa daqui foi uma das investidas do diabo. Vou tirar o que ela ama mais. Provavelmente era o filho. Vou tirar o que ela ama mais na vida. E essa mulher vai negar a Deus. Dito e feito. Em um primeiro momento, ela coloca na conta de Deus. Pô, Deus levou meu filho. Mas o que vai acontecer vai tornar a fé dela em Deus mais arrojada. O que importa é a gente permanecer. De qualquer sorte, por mais que ela tivesse insatisfeita com o que aparentemente Deus fez, ela foi buscar o servo de Deus. Ela não foi se enterrar debaixo da cama e ficar lá chorando, se lamuriando. Ela não voltou para os falsos deuses. Ela procurou o profeta de Deus. Por mais que ela tenha sentido uma certa frustração, ainda assim, ela bateu na porta certa. Isso aí é uma excelente dica para a gente. Quando os momentos ruins vierem, você tem que bater na porta certa. É sempre na porta de Deus. É sempre incomodando o juiz altíssimo. É sempre indo aquele que tem o poder, autoridade, controle sobre tudo, domínio sobre tudo. Não é para a gente se lamuriar com o vizinho, não é para a gente ficar aqui conversando com Satanás, trocando ideia com Satanás. Não. É para a gente chegar e bater na porta certa. Pois bem, ela foi falar com o homem de Deus. Verso 19, respondeu-lhe ele, dá-me o teu filho. Ele o tomou dos seus braços, o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? Estendeu-se sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O próprio Elias se sente compadecido da dor dessa mulher. O texto aponta para que ele também acredita que o próprio Deus tirou a vida dessa criança. Eu não acredito que foi Deus que tirou a vida dessa criança. Eu acredito realmente que foi uma daquelas investidas de Satanás. O menino ficou doente, foi ficando, e ele morreu. Mas Deus permitiu, pessoal. Não foi que Deus decretou, Deus permitiu. Porque quando ele permite que a gente passe por momentos ruins, é justamente para que a gente tenha mais experiências com ele. Quando você está na zona de conforto, por isso que eu falei logo nisso, a zona do conforto para o cristão é o seu decreto de morte, né? E isso é tudo que a gente tem que evitar. A gente tem que manter no fogo, se manter na fé. Os momentos ruins vão acontecer só porque a gente está na zona de conforto? Não. Os momentos ruins vão acontecer mesmo que a gente não esteja na zona de conforto. Mas Deus vai permitir, e não significa que ele perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada. Mas ele vai esperar a nossa reação. E com isso, a gente vai amadurecer cada vez mais. Então, vamos lá. Verso 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe, dizendo, vês aí teu filho vive, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela não sabia que ele era homem de Deus? Ela já sabia, pessoal. Mas isso aqui fortaleceu a compreensão dela.
Quando a gente passa por momentos ruins e a gente supera, Deus nos dá escape, Deus faz com que a gente supere aquele momento ruim, a gente sai de lá fortalecido, fortalecido de tal forma que a gente vai fortalecer no futuro aquele que está fraco. Vamos sempre lembrar, pessoal, que a nossa vida não é apenas para nós mesmos. A nossa vida é para o próximo. Pode gravar isso aí. Elias, ele estava sendo usado para cuidar de Israel. Elias não estava sendo usado para cuidar dele mesmo. Tanto que depois ele fica meio enfadado com isso, a gente vai ver lá na frente. Quando ele fica enfadado com isso, quando ele percebe que ele está lutando só pelos outros, só pelos outros, só pelos outros, né? Quando ele se dá conta disso, e que ele queria lutar uma vez por si, e ele percebe que ele não tem condição disso, ele fica meio que desesperado. Com um pensamento que não deveria ter passado na cabeça dele, é um pensamento que não deve passar pela nossa cabeça, de que a gente está sozinho. Jamais a gente vai estar sozinho. Jamais a gente vai estar sozinho. A gente sempre vai ter Deus controlando tudo. E Deus está esperando só as nossas reações. A nossa reação tem que ser como essa mulher. Mesmo que as coisas abatam dentro da gente, o nosso espírito, a gente vai lá, ó, retoma o fôlego, não desanima e parte para cima. A gente viu aí, transmitir aí já para todo mundo, a investida já do mundo contra a nossa igreja. Por quê? Porque nossa igreja, essa semana, resolveu falar muito claramente verdades sobre alguém que não se pode dizer verdades. Se você for pegar o Folha Universal aí dessa semana, você vai ver que ele está lá fazendo as denúncias a respeito de Lula. Porque Lula é considerado um marginal, um ladrão, um corrupto, está ali. E por que a gente está fazendo isso claramente? Porque estamos às vésperas da eleição mais importante do mundo. O mundo hoje está de olho no Brasil. Parece que a gente não é nada. Para o mundo, nós temos uma significância que talvez a gente não consiga imaginar. Mas a maior significância para o mundo do Brasil é justamente o poder do azeite, a capacidade que a gente tem de ter azeite para alimentar espiritualmente as nações. Coisa que a maioria das nações hoje perdeu. A gente vê o evangelho perdendo espaço. Não porque o evangelho é fraco, a mensagem do evangelho é fraca, mas a gente está vendo o evangelho perdendo espaço porque as pessoas não querem olhar para o evangelho. As pessoas não querem viver a fé verdadeira. E o que a gente está vendo é Satanás com tudo tentando abafar a igreja. Mas aqui no Brasil existe ainda aqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E a gente está aqui lutando. E a igreja se posicionou muito forte. E essa semana, a igreja possui um veículo de mídia e colocou lá para todo mundo. E a gente vai trabalhar forte com esse jornal para todo o Brasil. Eu não sei se o conteúdo que vem aqui para o Brasil é o mesmo que vai lá para fora. Sinceramente, eu nem sei se tem Folha Universal fora do Brasil. Não sei dizer para vocês. Mas aqui dentro, a gente vai conscientizar muita gente que vão sair do engano, vão abrir os olhos e vão voltar pelo altar. Não, Lília, vão votar no político. Esqueça essa balela. A gente não está votando em políticos. A gente está determinando a sobrevivência por mais um tempo da Igreja de Cristo no Brasil, com a execução de todos os seus propósitos. A gente não vai parar. Vamos continuar trabalhando fortemente. E a eleição do Jair, do Bolsonaro, essa eleição é importante para que o evangelho tenha liberdade de ser pregado ainda no Brasil. Pode falar aí, dona Maria.
Olha, o que você falou aí, que o mundo está de olho, certo, no Brasil, isso já saiu até no noticiário, né, que todos os investidores estão esperando o resultado das eleições para saber se vão investir no Brasil ou não, certo? Porque o Brasil está no caminho de um processo de socialismo, sim, certo? Está no caminho do processo de socialismo, sim. Não adianta ficar negando. Já tem Foro de São Paulo, já tem uma questão de regras aí, certo? Para se concretizar o socialismo. Se Lula assume, ele vai concretizar o socialismo. Isso já é fato. Isso é uma leitura política, não é nem uma leitura cristã. Sendo a leitura cristã, qual é? Na Nicarágua, na Venezuela, no Chile, eles estão fazendo o quê? Executando padres, executando pastores, queimando igrejas, fechando igrejas. Nós estamos vendo isso. Tem mais ou menos uns 15 ou 20 dias que eles queimaram a igreja no Chile todinha. Todinha. Então, a gente não pode ficar como adolescente. Aconteceu com ele, mas não vai acontecer comigo. Isso é coisa de adolescente. Nós somos pessoas amadurecidas. Eu sei que se uma pessoa bate em Dona Cida, ela pode bater em mim também. Ah, mas Dona Cida fez isso. Não interessa. Ela não tem o direito de bater em Dona Cida e eu tenho que ficar contra ela. Eu não posso ficar do lado dela. E aí nós temos que nos posicionar. Ou a gente fica do lado de quem vai fechar a igreja, ou a gente fica do lado de quem não vai fechar a igreja. Jair Bolsonaro não é nenhum santo, todo mundo sabe disso, tá? Mas ele tem a intenção de manter a liberdade religiosa, certo? Mas nós íamos para a nossa igreja em paz, tranquilo, sem saber que, sei lá, imagine a gente lá na igreja, aí chega, sei lá, exército, sei lá quem, bota a gente para fora, como a gente tem visto nos noticiários, o padre lá ajoelhado no meio da calçada, eles querendo matar o padre. E aí não entra a questão da denominação. Entra a questão de que o padre ele é um segmento cristão e ele tem que ser respeitado como nós. Porque se nós quisermos não respeitar um segmento, como é que vão respeitar o nosso? Se eu não respeito a Assembleia de Deus, como é que eu vou querer que a Universal seja respeitada? Entende? Esse é o meu ponto de vista. E é importante a gente saber que os investidores eles estão de olho nessa eleição. Se Lula ganhar, ninguém vai investir aqui, porque eles sabem, todo mundo sabe, que o caminho do socialismo é o quê? Estatizar as empresas. As empresas na Venezuela, na Colômbia, já foram estatizadas. Por que estatizar? Pegar e dizer, cara, você não é mais dono disso aqui. E eles já tomaram também a decisão do seguinte, que o cara vai morar na casa até o dia que morrer, mas depois a casa não vai ficar para o filho nem para o herdeiro. Vai ficar para o Estado. Não sei se foi a Colômbia, a Venezuela ou a Nicarágua que já tomou essa posição. Então a gente tem que ficar de olho, né? Que a gente tem o quê? Uma casa que a gente construiu, que a gente batalhou, que a gente quer deixar para o nosso filho. Isso aqui é verdade. Ninguém vai dizer, ah, não, não quero deixar para o meu filho, não. Meu filho que vai tratar de arrumar onde morar. Não, ninguém pensa assim. Ninguém pensa assim. Todo mundo pensa em ajudar o filho. E o mais grave, que é a liberdade religiosa. Para mim, o mais grave de tudo isso é a liberdade religiosa. Mas isso aí a gente sabe que eles vão tirar. Se eles assumirem o poder, eles vão tirar. Porque antes de assumir, tem vereador de PT que está entrando em igrejas, como entrou lá no Paraná, e destruiu a igreja. Como é que a gente vai ficar numa coisa dessa achando que está certo votar nesse homem, pelo amor de Deus? Pois bem, concordo aí, dona Maria, com a senhora. E só reiterando, pessoal, que de fato
a importância do Brasil. É justamente essa farinha e esse azeite aqui. Nós temos o poder de oferecer isso aqui para as pessoas. Nós temos essa capacidade. Temos território, temos recursos hídricos, nós temos tudo, nós temos petróleo, a gente tem tudo que é necessário para produzir riqueza, não só para a nossa nação, mas para outras. Se a gente pensar friamente, desde 1500 o Brasil é roubado, é saqueado, e a gente está aqui de pé, sendo um dos países mais ricos do mundo até hoje. Não é à toa, gente. O Brasil é uma nação especial, entendeu? Estamos pisando uma terra especial. E Deus tem um propósito grande com essa turma daqui do Brasil, tá? Os olhos de Satanás estão voltados para cá, porque nós somos capazes de matar a fome de muita gente, não vou dizer que do mundo inteiro, mas pelo menos de 1/5 do mundo, sim. Nós temos o poder de matar a fome de 1/5 do mundo e temos o poder de levar o evangelho para todo o mundo. Isso é muito forte. A responsabilidade que temos sobre nós é muito grande. Não estou falando só de político, estou falando de cada uma de nós como multiplicadoras do evangelho, multiplicadoras da palavra de Cristo. E essa ousadia que nós temos, essa fé diferente que nós temos, que todo cristão deveria ter, mas infelizmente não é a verdade. A gente sabe que inúmeras denominações trabalham recuadas, trabalham com medo, não trabalham com a ousadia. Essa ousadia é que nos leva a enfrentar Satanás. E outras denominações são levadas a se sujeitarem a Satanás. É diferente, a visão é diferente. A gente está aqui para sujeitar o diabo. Ele tem que estar debaixo dos nossos pés, obedecendo o nosso mandado. Vai para o inferno e fica por lá. Acabou, é isso. As outras não têm essa ousadia. A Igreja Universal não nasceu em outro chão. A Igreja Universal nasceu no Brasil e ainda que ela tenha inúmeros defeitos que nós sabemos, somos universal e não concordamos com tudo que está lá dentro. Sejamos sinceras. Mas o que a gente não discorda é que isso aqui é obra de Deus. Se tem uma coisa que a gente concorda, é que o Espírito Santo está nesse negócio. E é por causa desse Espírito Santo que nós estamos aqui hoje, falando da palavra de Deus. Tá? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Cristiane, que está afastada aí há muito tempo, está retornando hoje para a gente. Fala aí, Cristiane. Falar sobre a meditação. Sim, de preferência, né? Não vou mentir, não, mas deu umas pescadas legais aqui. Eu estou acordada desde 4 e pouca da manhã. Olha, não fala não. Hoje foi puxado, velho. Eu acordei também 5 horas da manhã, entendeu? Tinha que fazer uma missão com o Marcelo, com o PR, 6h30, 6h20. Acabou que a missão foi cancelada e a gente tudo prontinho aqui, 6 horas. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer 2 horas antes da igreja? Aí, enfim. Assim, sobre meditação, eu não vou falar, porque eu nem dei uma estudada, eu só ouvi aqui a senhora falando. Mas lá no meu trabalho, eu tenho uma colega, e a respeito a tudo isso que a senhora estava falando agora, que ela é de outra denominação. E essa semana ela olhou para mim, sexta-feira. Falou assim, gente, é só fazer uma comparação entre o ladrão e o psicopata. Você faz a comparação. Eu já fiz e vi. Votar no psicopata é bem melhor. Votar no ladrão é melhor do que votar no psicopata. Eu falei assim, eu já tinha falado para ela, dei aquele papelzinho das leis, né?
logo no auge da política que a gente fazendo trabalho, e eu falei com ela assim, tá, vote em Lula, depois você vai me dizer. Quando ele fez as igrejas que proibiram a gente de levar a palavra, que isso não vai acontecer, não, gente. Você acredita nisso, Cristiano? Eu falei, não. Pois é, vote, depois me fale. Veja o que vai acontecer, sabe por quê? Eu vou estar com minha consciência tranquila. Eu sei que se ele ganhar, eu vou sofrer as consequências, mas pelo menos eu vou sofrer com minha consciência tranquila. Porque eu não ajudei ele concretizar o que ele está querendo fazer. Ela, não sei o que, não sei o que, tá bom. E lá no trabalho está assim uma coisa, eu estava falando até com Rai, porque como a gente trabalha por indicação, né, de vereador, tá uma perseguição. A diretora chegou sexta-feira e teve esse trabalho aí de Dilma, que estava aí aqui em Lauro, e ela me chamou em particular, falou assim, Cris, olhe, vai ter a passeata, e a secretaria lá mandou falar, principalmente para vocês, que são contratos, né, que vocês têm que ir, porque eles estão querendo volume de gente. Mas por que o volume? Só a gente quer contrato é as meninas que trabalham no apoio, que também é indicação. E vocês sabem, né? Como vocês trabalham por indicação de vereador, ano que vem, se a gente não vai poder fazer nada por vocês, se de repente Moema não querer contratar ou admitir vocês, se porque vocês não forem. Eu olhei para ela e falei assim, ó, eu não vi Lula perder o dedo, nem muito menos me perdi para que me achem lá no centro, não. Ela, não, eu estou falando assim, porque você sabe que a gente sempre vai lá por você, me chama, né? Briga, mas se se acontecer de Moema, demitir mesmo muito de gente, não sei o quê. Aí ela falou assim, seu vereador é pastor, né? Eu falei assim, do republicano. Eu falei assim, a eleição passada a gente trabalhou para Moema. Ela falou assim, eu sei. Eu falei assim, eu não vou. Não vou. Aí ela falou, tá bom. E já com as outras meninas, ela usou outro argumento, né? Ah, se vocês não forem, vai ter gente aqui vigiando vocês. As meninas que ficaram tudo com medo, se ela falou que ia estar vigiando, porque o porteiro ia ficar de olho para ver se elas iam estar na escola ou ir embora. E se arrumaram, Cris, eu vou. Falar assim, vá, mas eu não vou. Eu não vou porque eu não sou obrigada a estar lá. E aí acabou, resumindo, que acabou não tendo aula, né? A secretaria suspendeu as aulas justamente para que a galera pudesse ir para esse evento e eu vim para casa. Mas eu falei assim, mas está muito... Está assim, uma persuasão, né? O assédio é muito grande, né? Querendo... Tá, um assédio muito grande. Lá na escola mesmo, a maioria é petista. A maioria não. Todo mundo, praticamente. É petista, aí a gente fica ouvindo. Aí, ó, a Cris é bolsonarista, aí, ó. Lu é bolsonarista, ó. Eu não sei o quê. Eu falei assim, olha, se eu votar no ladrão, eu vou estar sendo ladrona igual ele. Porque sou eu que vou estar botando ele lá para roubar. Aí essa minha colega, que é da outra denominação, ficou me olhando assim também, a gente não parou de discutir sobre o assunto. Mas está bem, se a gente não tiver uma sabedoria ou não se calar no momento certo, a gente acaba se prejudicando por causa deles. Então, você trouxe uma coisa bem interessante para a discussão.
porque isso é perseguição também. E quando essas coisas perseguição. vierem, isso é fichinha. Isso, nesse momento, necessariamente não afronta a sua fé. Mas o que está por vir é nessa pegada, né? Talvez eles não ameacem, olha, você vai morrer se você negar sua fé, mas, ó, você vai perder seu emprego se você continuar indo nessa igreja. E aí, você vai Mas fazer o quê? também, Né? também está mostrando, entendeu? Que eles vão agir sob pressão. Você não vai poder dizer, não, eu sou cristã. Você não vai poder dizer isso. Sobre todas as questões dos valores, você não vai poder. Aliás, já está sendo assim. Qualquer coisa que você fala, entendeu? Você é homofóbica, você é racista, você é misógina, sei lá, inventa uma opção de. Como até uma mulher lá no TikTok falou, certo? Eu sou todoísta, certo? Só não sou comunista e voto Bolsonaro, certo? E aí, o que é que acontece? Eles já estão pressionando. Olha, se você não for lá, se não for na passeata, então ela está sabendo, ela deve ser até uma pessoa encarregada para passar, olha, esse funcionário disse que ia, não foi, e essa disse que não ia e não foi, então ela vai passar um relatório, certo? Ela vai passar um relatório dizendo, agora, me diga, a funcionária tem a obrigação de ir lá na passeata? Não tem. Isso aí você está entrando numa seara que não é sua. Você não pode obrigar a pessoa a votar. A pessoa vai votar em quem ela quiser. E eu vou mais além, viu, dona Maria e Cristiane? Eu vou mais além. Como é que você vai tirar o funcionário público? Porque quem paga o funcionário não é prefeito, quem paga são os cofres públicos, são os nossos impostos, né? Tira o funcionário público da cadeia de serviço que ele presta para fazer passeata para candidato, pelo amor de Deus. É só no nosso país aqui de bagunça mesmo. Eu fui na Europa e estava lá em tempo de eleição na Suíça. É incrível. Para comparar o que é a propaganda política deles, o assédio deles, só para comparar. O que eu vi lá seria algo aqui igual o que a gente faz quando a gente faz o ponto de oração. Monta lá sua mesa, coloca lá os seus folhetos, chama a pessoa e você vai apresentar sua proposta de trabalho. Tem um horário determinado, não é de qualquer jeito, não é bagunçando, não suja a via pública, não tem adesivo colado em poste. É um outro nível, é civilização. Aqui não, aqui a gente aceita qualquer bagunça, entendeu? Não tem isso, você funcionário público, parar de trabalhar para você fazer campanha política para terceiros. Se fosse campanha política para si mesmo, beleza, você está naquele período, pronto, você vai se defender. Mas tirar pessoas do seu trabalho para ir lá defender você, levar seu nome para os outros, isso não existe, isso é inconcebível. Mas isso mostra justamente o aparelhamento, que a gente tanto fala de aparelhamento, que significa isso mesmo, colocar pessoas em todos os setores que são a favor daquele candidato. E isso realmente não é positivo. Nem de um lado, nem do outro, pessoal. Nem de um lado, nem do outro. Interessante que houvesse um equilíbrio. A gente não consegue manter esse equilíbrio. Nós não temos, como nação, essa maturidade política de manter o equilíbrio. Eu já ouvi falar, eu nunca ouvi falar de alguém que seja conservador, não vou dizer nem direita nem bolsonarista, eu vou dizer de princípios conservadores, que tenham ameaçado os seus funcionários, olha, se você não votar no meu candidato, você está demitido. Eu nunca ouvi falar isso. Pode ser que tenha acontecido, mas eu nunca ouvi falar. Já da outra parte, isso é o pau que rola. As pessoas chegarem e falarem, não, olha, como aconteceu aí, isso é assédio, gente. Se fosse um país sério, isso aí dava processo. A pessoa que abordou ela era demitida e ponto, acabou. E ponto, entendeu? Ia ter uma cadeia
de pessoas que iam ser punidas por esse tipo de absurdo, né? Mas a gente ainda não tem esse nível de maturidade política, estamos caminhando para isso, com certeza. Hoje estamos melhores do que alguns anos atrás. O Brasil está melhor do que algum tempo atrás, mas ainda tem uma caminhada longa. Não sei se a gente vai ter tempo de caminhar tanto. Espero que não, espero que Jesus volte antes realmente. Mas a gente não sabe, né? O tempo realmente está nas mãos de Deus. O que é certo, meu amigo, é que se a gente se coloca debaixo da proteção de Deus, debaixo da vontade de Deus, não vai nos faltar nem a farinha na panela e nem o azeite na botija. Isso aí que a gente tem que guardar. E quando vierem os momentos ruins, não esquenta a sua cabeça, não congele seu coração. Fique firme, porque o mesmo Deus que te deu vitória lá atrás vai continuar te dando vitória até chegarmos na plenitude dos tempos, na eternidade com Cristo. Acabou. A nossa fé tem que ser fortalecida. Nosso tempo aqui está um pouquinho estendido. Vamos encerrar aí por hoje, fazer nossa oração. Dona Ana, a senhora faz a oração hoje, dona Ana, por favor? Faço sim. Boa noite a todas. Eu queria agradecer a todas pelas orações, porque na terça-feira, há 8 dias atrás, por volta das 16h30, eu entrei ali na igreja. Meu filho chegou aqui e veio conversar comigo. Só que ele estava assim muito, muito desesperado. E eu pedi ao Espírito Santo para me ajudar e tomar a frente de tudo. Eu perguntei a ele: você quer ir lá na igreja comigo? Ele disse: eu vou, minha mãe, eu vou. Entrei com ele, um homem alto, daquela altura, aos prantos, soluçando igual uma criança. De uma forma que tinha somente uma senhora lá no altar, já esperando o culto da noite, e pastor Júlio estava lá do lado da porta do escritório, atendendo um casal. Ele entrou, estava chorando tanto que pastor Júlio de lá olhou. Ele só não pôde parar o atendimento para falar com ele, mas o pastor Jackson veio, atendeu a ele, conversou com ele, orientou, e eu me afastei e deixei, fui para o altar orar. De lá para cá foi uma luta, uma guerra mesmo, mas e as orações, todas as orações, graças a Deus, hoje ele está com outra mentalidade, com outra visão, e eu tenho certeza que dessa vez agora é realmente a conversão dele, porque ele já faz parte de uma outra denominação. Só que ele mesmo foi que me disse: minha mãe, eu estou sendo abraçado aqui, e eu senti falta da igreja que eu congrego. Senti falta porque lá ninguém é como aqui. Aqui existe uma diferença. Eu disse: pois é, meu filho, obedeça, obedeça. De forma que ele não mora aqui, ele mora lá para o lado de Estela Maris, e de lá, e ele marca comigo, cedo ele já está aqui na porta, para me pegar, para ir junto para o culto da manhã, está preferindo ir de manhã. E ele não está no momento bom, porque esse ano os filhos dele tem 2 filhos, um de 9 e uma de 13, que estão com ele. Uma estuda de manhã, outra estuda à tarde. E ele está vivendo uma guerra mesmo, uma guerra. E graças a Deus, graças às orações, está vencendo. Eu agradeço a todas. Ele hoje só queria agradecer a todo mundo, agradecer, feliz da vida, porque ele sabe como ele estava e como ele está agora. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Né? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ainda na sua presença, meu Senhor, eu quero agradecer, meu Pai, agradecer por esta meditação, por este momento que estamos aqui,
conhecendo mais e entendendo a sua palavra, Senhor. Peço, meu Deus, ao Senhor, que nos dê força, meu Pai, nos fortaleça para que coloquemos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Senhor, fortaleça de tal forma, meu Pai, que os nossos olhos não foquem no problema, mas sim foquem no Senhor. E nossos olhos sejam somente voltados para o Senhor, para o alto, meu Pai. Porque aqui na terra é uma guerra atrás da outra. E só o Senhor para nos fortalecer. Que o Senhor venha, meu Pai, tomar a frente dessa eleição que está vindo. As guerras já estão começando, as pressões estão surgindo diariamente na vida de todos, porque é uma coisa assim que querem nos forçar, mas eu sei, eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, só tenho a agradecer, meu Pai, agradecer por tudo, pela força que o Senhor tem me dado, pela força que o Senhor tem nos dado, Senhor, para que, mesmo diante de tudo que cada uma de nós esteja passando, nós estamos sempre voltada para o Senhor. Meu Deus, toma a nossa família em tuas mãos, Senhor. Abençoa, protege, guarda, livra, meu Pai. Porque acontecem as coisas de repente que desmorona e nos coloca assim de uma forma que a gente fica fraca. Mas o Senhor vem com a sua mão forte e poderosa e nos levanta, nos fortalece e nos direciona, meu Pai. Meu Deus, guarda toda a nossa família. Que o Senhor, meu Pai, venha nos conduzir e nos dar força para que a gente possa levar a Tua palavra para as pessoas necessitadas, pessoas que realmente, meu Pai, estão precisando. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu agradeço ao Senhor. Agradeço por tudo e coloco, meu Pai, esta noite, todo o dia que vai se iniciar em Tuas santas e gloriosas mãos. Que as mãos do Senhor estejam sobre cada uma de nós e sobre cada membro de nossas famílias. Abençoa, meu Pai, a Tua igreja, meu Pai. Fortalece os pastores, fortalece a todos, meu Pai, os bispos, e nos dá força para vencer, meu Pai. Vencer tudo, todas as batalhas, porque tudo está no seu controle, está nas suas mãos. É o que eu peço, meu Pai, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. É isso aí. Arrebentou. A gente continua na terça-feira, tá bom? Capítulo 18. Deus abençoe.